Senhor tem falado muito no meu coração sobre performance, sobre trabalho, sobre funcionar e não funcionar, e mudando um pouco o significado daquilo que eu considero belo e daquilo que eu não considero belo, né? Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura performática que permeia a nossa realidade religiosa, a realidade das nossas igrejas, sobre como que a gente pode se livrar disso, como que a gente pode escapar disso. O mundo que a gente vive hoje, a sociedade, é uma sociedade performática. E quando eu digo performática, eu quero dizer uma sociedade que se baseia em resultados. Se você participa de uma empresa, né, uma empresa que tem essa cultura performática, as grandes empresas hoje não sobrevivem sem essa cultura, você nada mais é do que um mero número, você nada mais é do que um belo de um resultado. Se você não dá resultado, você é trocado. No esporte isso acontece, na vida real isso acontece, né? A nossa vida se pauta e se baseia pelos resultados que a gente oferece. O problema é quando a gente traz essa realidade performática para o reino de Deus ou para a sua igreja. E hoje o que mais acontece são pessoas que ou se decepcionaram em algum momento da igreja, ou se desgastaram e hoje não querem mais saber de igreja porque aprenderam a viver debaixo de uma cultura performática, onde elas eram vistas por aquilo que fazem, não por aquilo que são. Então eu acredito se eu pedir para você lembrar aí de uma pessoa que pregava, que cantava, que tinha um ministério relevante e do nada ela caiu, acho que você vai ter alguns nomes na cabeça, né? Por que isso acontece? Porque foi ensinado a pessoa a simplesmente fazer, criar agendas em cima de agendas, e não foi ensinado a ela estar num lugar de mesa com Cristo, de mesa com as pessoas, aonde a identidade dessa pessoa é revelada, aonde a identidade dela em Cristo é fortalecida, e onde ela consegue estar em contato direto com a face de Deus, com a face do Pai. Haja vista que Cristo morreu a preço de sangue, né, para nos dar acesso direto ao nosso Pai. Quando este lugar de mesa, de relacionamento com Cristo, ele não é nutrido, ele não é respeitado, ele não é almejado, a minha vida dentro da igreja, a minha vida religiosa, a minha vida espiritual se torna nada mais, nada menos do que uma mera performance. Então eu posso até ler a Bíblia todos os dias, mas simplesmente para marcar em um papel quantos capítulos eu li, ou para sábado a sábado, domingo a domingo, todo culto que eu vou na igreja, eu relato ali quantos capítulos da Bíblia eu li todos os dias. Se me perguntarem, eu digo, não, eu estou lendo a Bíblia todos os dias. Porque o que mais importa é passar uma imagem de uma boa performance cristã. Só que na vida espiritual não existe performance. Na vida espiritual, na caminhada em Cristo, né? Cristo em nós, a esperança da glória, não existe isso de performance. Isso é difícil de ouvir, porque a questão da performance está tão... como é que eu posso dizer, entrelaçada no nosso comportamento, e quando a gente diz que não é preciso performar para seguir a Cristo, as pessoas, não, isso aí é graça barata. Não, gente, isso aí é simplesmente a graça. A graça já é hiper, certo? Quando eu entendo que não é a minha boa obra que me salva, nem a minha obediência que atrai Deus ao meu favor, Deus, ele vem ao meu favor porque ele é bom, independente do que eu faça. As boas obras, como a Escritura diz, e muitos usam esse texto para falar sobre obras, mas usam de forma imatura, a mensagem, né, a fé sem obras, ela é morta. Mas por quê? Porque a fé, uma vez que ela é colocada no caminho correto, não tem como eu caminhar sem agora responder em amor ao que Cristo já fez por mim. Quando eu tomo consciência e me aproprio da salvação, da revelação de quem Cristo é, eu agora começo a corresponder, não para preencher um relatório, não para ser mais um número dentro de uma performance religiosa, mas eu faço isso por prazer, porque Cristo já fez por mim. E ainda que não dê certo, ainda que eu coloque num lugar de entrega e não seja correspondido pelas pessoas, ou as coisas não aconteçam do jeito que eu espero, eu ainda permaneço nesse lugar de entrega, porque não se trata do resultado que eu vou obter, se trata de quem eu estou seguindo, se trata de quem eu sou em Cristo. E por ser amado, por ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo, eu permaneço nesse lugar de entrega, ainda que as coisas não deem certo. Ainda que as coisas não funcionem da forma como eu espero. Sabe, Deus criou nós para apreciarmos o belo. O problema é que nós, com a nossa vida pecaminosa, nossa natureza pecaminosa e a nossa imaturidade, a gente faz o belo ser acima de tudo. Então, ao invés de eu discipular uma pessoa, né, para ela fazer parte da música, por exemplo, da igreja. Vamos supor que eu estou discipulando alguém ali que é mais novo que eu, e se alguém precisa aprender a tocar violão. Ao invés de eu ter toda a paciência para ensinar ele, colocar ele nas programações, colocar ele para tocar, colocar ele na fogueira mesmo para aprender, ter mesa com essa pessoa, eu
a minha prioridade, na verdade, é uma programação bonita. Eu, ao invés de escolher aquele fulaninho que eu estou ensinando, eu escolho o fulanão. Aquele cara que já toca, que já... Porque a minha prioridade é uma programação bonita. E hoje eu caminho e visito e prego em muitas igrejas que são muito bonitas, mas você percebe que o Espírito Santo não está fluindo naquele lugar. Porque a igreja é tão boa, a igreja tem uma programação tão redonda que a igreja não precisa do Espírito Santo. Se o Espírito Santo se retira, a igreja não percebe, porque a programação já é redonda. O Espírito Santo não tem liberdade para atuar naquele lugar, não tem liberdade para... assim, entenda aquilo que eu vou falar agora, não tem liberdade para bagunçar a programação. Atos 2 registra o maior mover da história da igreja. E não foi um mover belo. Não foi um mover bonito, em um lugar bonito, não, foi uma gritaria total. De tal modo que alguns, vendo o mover do Espírito Santo, não percebendo esse mover, falaram, essa galera tá bêbada. Uma louça suja, às vezes, é mais bela do que uma louça limpa. Do que uma pia sem louça, né? Uma cama desarrumada, às vezes, é mais bela do que uma cama arrumada, porque na cama desarrumada houve vida naquele lugar. Uma pia cheia de louça significa que houve mantimento, que houve alimento. Portanto, é muito mais belo alguém que não tem toda a técnica, alguém que não tem todo o talento, mas está ali na frente, pregando, cantando e ministrando de coração, do que alguém que tem toda a técnica do mundo, mas não tem vida. Não sei se está dando para entender aquilo que eu quero dizer. A cultura performática suprime a mensagem do reino, que nós falamos no vídeo anterior. A cultura performática faz com que eu seja apenas um número. Uma igreja com uma cultura performática usa pessoas para que uma igreja cresça. Agora, uma igreja relacional, como eu falei no vídeo, igrejas funcionais e relacionais, uma igreja relacional usa a estrutura de uma igreja para que pessoas cresçam. Porque no final das contas, o que importa não é uma boa performance. O que importa é se pessoas estão se aproximando aos pés de Cristo. Se pessoas estão amando umas às outras. Ainda que a programação não seja bela. Ainda que a igrejinha tenha apenas bancos de madeira. Ainda que a igreja não tenha ar-condicionado. Ainda que a igreja não tenha o melhor equipamento de som. O que mais vale são pessoas que estejam conhecendo a Cristo. O que mais vale é uma igreja que esteja sendo relevante no meio em que está. Uma igreja que seja responsiva e responsável pela sua nação, pela sua cidade, pelo seu bairro. Uma igreja que se entrega, ainda que não tenha todos os resultados que se espera. Reis e sacerdotes que se entreguem, ainda que essa entrega não frutifique em batismos. O que eu aprendo olhando para Cristo é que a sua mensagem, por mais urgente, ele era a própria mensagem. Imagina Cristo, né, sendo a própria mensagem, entendendo que não existia outro caminho a não ser ele. E ainda assim as pessoas o rejeitavam. Imagina como é que ele devia se sentir. Não por ser ignorado, mas porque as pessoas estavam escolhendo outro caminho que não fosse ele. E outro caminho que não seja Jesus é um caminho de morte. Mas ainda que as coisas não dessem certo, ele permanecia fiel ao propósito. Ainda que Pedro fosse lá e cortasse a orelha do soldado. Ainda que Tiago e João tivessem uma personalidade forte, ainda que Judas o traísse. Se observar, parece que não deu certo, né? Mas ele permanecia fiel ao propósito. Porque não se trata de ser belo ou não ser belo, de dar certo ou não dar certo. Se trata de fluir naquilo que o Espírito Santo está te liderando, naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus está se movendo em nós. Que a cultura performática, meus queridos, não entre nas nossas igrejas. Que você conheça aquele irmão que está do seu lado, não por aquilo que ele faz, mas por quem ele é. Que nós não descartemos pessoas porque elas já não estão performando como antes. Mas que nós nos coloquemos num lugar de entrega por pessoas. Que nós gastemos a nossa vida para coroar Jesus, porque foi isso que ele fez por nós. Ele entregou tudo que ele tinha. Deus entregou o melhor que ele tinha. Mesmo sem ter a garantia de que nós iríamos corresponder. Ele fez isso porque ele é bom. E essa bondade que agora vive em nós, nos move a um lugar de entrega, ainda que não dê certo. Ainda que não dê certo. É o tal do amor de 1 Coríntios 13. Ainda que eu amo. Ainda que eu suporto. Ainda que não dê certo. Deus tem ministrado muito isso ao meu coração e eu queria compartilhar essa verdade com você. Espero que eu tenha conseguido ser o mínimo claro possível, né? Às vezes é tanta coisa para falar e eu vou me atropelando as ideias. Mas que fique aí o desafio de nós fugirmos dessa cultura performática
e vivermos uma vida de uma forma diferente. De uma forma diferente. Que eu ame as pessoas, ainda que elas sejam difíceis. Enfim. Minha música está disponível no Spotify ou nas mais diversas plataformas digitais. Você também pode adquirir o nosso e-book. Você ajuda esse ministério a você ter uma revelação mais profunda do que Deus espera nesse ambiente de encontro, na verdadeira adoração. Se inscreve no canal e tem a liberdade para fazer uma maratona de vídeos, se você é novo aqui, para você ficar por dentro de tudo que acontece. Beleza? Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.